forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí, Quer Construir, hoje com minha amiga Gisele Saleiro, lá do Rio de Janeiro, tá passeando aqui na nossa terra. Eu falei, Gisele, vem aqui, vamos dar uma elucidada na parte da engenharia de produção e a engenharia de segurança do trabalho. Muito obrigado, satisfação tê-la aqui na nossa terra, né? E aqui no nosso podcast, faz só um minutinho para você e pedir para você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito, gratuito para tudo aí, se inscreve, aperta o sininho aí e não esquece de você, curte, comenta e compartilha. Gisele, muitíssimo obrigado. Você está aqui presente no nosso podcast. Se apresente, quem é Gisele Saleiro? Muito obrigada, Diego. É uma satisfação enorme estar aqui em Aracaju, participando do podcast. Sou Gisele Saleiro, sou engenheira de produção e segurança do trabalho, doutora na área de ciência dos materiais, professora universitária, conselheira no CREA-RJ e atualmente coordenadora da Comissão de Educação do CREA-RI. Então, Gisele, o pessoal não conhece como é que o trabalho do engenheiro de produção e muitas das vezes o pessoal acha que o engenheiro de produção é aquele que só vai trabalhar numa fábrica. Como é que você pode pontuar para a gente como os papéis, onde pode atuar o engenheiro de produção, de uma forma geral? Bom, de uma forma geral, o engenheiro de produção ele pode trabalhar na eficácia de um processo, avaliando, por exemplo, o cenário do mercado, as melhores propostas, através da evolução da inovação. Então, propor estratégias de inovação para uma fábrica, trabalhar, por exemplo, com indicadores, ajudando, né, tanto na questão do pensamento, da questão do processo, como também colocando esse processo em prática. Hoje, por exemplo, nós falamos muito da questão do ESG, uma das vertentes que estão em alta. Então, é um outro processo que o engenheiro de produção ele pode ajudar a atuar, por exemplo, trazendo a sustentabilidade para dentro de um processo. Como é que essas competências, né, que você falou aí na forma geral, elas podem impactar na capacidade de gerenciar os projetos dentro dos ambientes, né, complexos, tecnológicos, que hoje a inteligência artificial está batendo aí na porta, né? E atropelando tudo. Na realidade, eu acho que não está nem batendo, já abriu e já está atropelando tudo. Como é que você pode pontuar para a gente essa parte aí? Bom, eu vejo a inteligência artificial com bons olhos, principalmente para a questão do mapeamento, da avaliação, do controle, por exemplo, dos riscos de um processo. Eu acho que a inteligência artificial ela pode contribuir muito dentro desse cenário, não só para a engenharia de produção, como para a engenharia de segurança do trabalho também. Essa parte do engenheiro de produção, né, já que você deu uma pincelada na primeira resposta, essas habilidades diferenciais que o engenheiro de produção pode ter, diferenciando, vamos botar aqui, do um engenheiro civil, por exemplo, à frente de uma obra, no caso de vocês, à frente de uma linha de produção. Quais habilidades que um engenheiro de produção deve ter, de fato, não só na parte de estudo, mas sim um dom, que eu falo que hoje o engenheiro, ele não é apenas um engenheiro, né? Ele é um gestor, ele é psicólogo, ele é o pai do cara que está trabalhando lá, ele vira um bocado de coisa dentro de uma obra. Estou falando especificamente na parte civil, mas na área de você, na parte de produção, como é que você pode pontuar para a gente? Bom, primeiro que o engenheiro de hoje, ele não é mais só um resolvedor de problemas, né? Como você bem colocou, o engenheiro hoje ele precisa ir além. Então, existem algumas capacidades técnicas que não podem faltar, por exemplo, no engenheiro de produção. A capacidade de analisar dados, de ter conhecimento sobre a gestão, por exemplo, de um processo, de trabalhar em indicadores, sejam de desempenho ou indicadores produtivos. E também a questão da liderança, as soft skills que estão muito em alta, também são particularidades que fazem parte do contexto
da engenharia de produção. Então, e aí vamos lá, essa parte que você falou, produção, alinhamento na parte gerencial, e aí onde vem a produtividade. E a gente sabe que a segurança, ela vem antes da produtividade, né? E aí como você consegue fazer uma conexão entre as duas coisas, entre a produtividade e a parte da segurança? Essa pergunta é muito boa, Diego, porque as pessoas não conseguem muitas vezes visualizar que a produtividade ela está ligada à questão de segurança. Então, um ambiente, por exemplo, seguro, um ambiente em que o funcionário ele pode trabalhar com segurança, ele consequentemente ele rende mais. Por exemplo, na higiene ocupacional, nós temos 4 partes que são muito importantes, né? A antecipação do risco, o reconhecimento, a avaliação e o controle do risco. Então, quando você tem um ambiente controlado, você consegue trabalhar com segurança e, consequentemente, você rende mais. Então, a produtividade ela acaba sendo maior num ambiente em que você se sente seguro de trabalhar, onde você tem bem-estar. Você falou que na parte um pouco aí da inteligência artificial, que eu pontuei, mas você também apresentou um trabalho, né, sobre no Congresso de Engenharia Mecânica, Exatamente. salvo engano, e sobre essa questão da utilização da inteligência artificial para reduzir os acidentes de trabalho. Como é que você pode elucidar aqui para o pessoal o que seria essa ideia, esse trabalho que você apresentou? Bom, esse trabalho foi uma parceria com o engenheiro Márcio Vicente, onde nós utilizamos uma ferramenta para o mapeamento e reconhecimento do risco. Então, como eu falei anteriormente, eu vejo a inteligência artificial com bons olhos na área de engenharia, principalmente na segurança, para auxiliar os engenheiros ao reconhecimento do risco, por exemplo. Então, acho que é bem interessante esse trabalho, ele falou justamente sobre isso, e nós mostramos como a aplicação de uma ferramenta de inteligência artificial, ela conseguiu auxiliar a redução, por exemplo, dos riscos e dos acidentes de trabalho. Teve até um dia desse, eu acho, pelo CREA São Paulo, de forma virtual, pincelando essa parte da inteligência artificial, como ela pode contribuir para a gente na parte da engenharia. Só que ainda tem algumas coisas que ainda tem uma luz acesa, assim, de alerta. Tipo, na parte de laudos, né? A parte que você vai utilizar para poder fazer com mais detalhes técnicos para essa parte de laudar. Não sei na parte de vocês, na parte de produção, que eu não entendo. Mas seria alimentar a inteligência artificial para poder lhe dar um resultado melhor? Vocês chegaram a fazer isso aí ou vocês utilizaram o que já tem hoje? Não é? Não, na verdade foi uma ferramenta de reconhecimento de risco, justamente para observar o ambiente de trabalho. Então foi nesse sentido o trabalho. Então você considera a soft skill um diferencial dentro da engenharia? Eu considero com certeza. Como você mesmo colocou, Diego, hoje, né, o engenheiro ele vai muito além, né, de um resolvedor de problemas. Quando nós falamos de soft skills, são as capacidades não técnicas especificamente. Então, hoje, por exemplo, no cenário mercadológico, no cenário industrial, nós temos que lidar com equipes. Não existe mais a figura do chefe, existe a figura do líder. Então, a liderança, a capacidade de resolver conflitos, a capacidade de trabalhar muitas vezes sob pressão são diferenciais. Saber atuar, saber tomar decisões difíceis, com certeza são diferenciais na nossa profissão. Eu tive um tempo desse atrás conversando com um gerente de uma fábrica aqui de porcelanato, de cerâmica. E ele estava pontuando para a gente essa parte de gerenciamento, como é difícil, né? Porque eu falei, qual é o fator mais complicador dentro de uma fábrica de pessoas? Exatamente, Diego. Por exemplo,
quando uma fábrica, uma indústria decide, por exemplo, ter uma certificação, o processo de certificação é um processo que depende de todo mundo, depende do todo da empresa. Então, você precisa que todos ali estejam engajados. Então, os resultados, eles são reflexo da equipe que você tem. E a equipe que você tem, ela vai justamente refletir o que aquele líder está proporcionando para aquela equipe. Então, o engajamento é fundamental e você só vai ter um bom engajamento se você tiver uma boa liderança. E como é que você vê a questão da robótica, né? Que aí já estão se falando até em robôs para poder trabalhar em obras, e eu não vejo a hora de chegar esse tempo, porque é uma chuva de... Hoje o funcionário em obra, construção civil, ele já entra pensando em processar a empresa. A empresa pode fazer de tudo por ela, pode treinar, pode dar tudo que for. Sempre quando sai, a empresa deixa de prestar. Então, consequentemente, vai haver uma produtividade maior, vai haver uma diminuição, obviamente, de uma carga tributária, né, que você vai deixar de estar pagando, e também processo trabalhista. Só que também, vamos olhar na parte humana, né? Vão ter muitos desempregos. Mas também eu vejo, não sei na sua área, mas na nossa área, uma evasão muito grande na construção civil de pessoas. Porque o pessoal está deixando de querer trabalhar em obra pesada, né? Os auxílios diversos que o governo oferece chegam a dar mais ou menos o valor que essas bolsas todas que existem oferece pelo governo. E se o profissional estiver trabalhando, ele não deixa de receber. Então é melhor ele estar dentro de casa sem receber, ou recebendo sem trabalhar, que vai receber mais ou menos a mesma coisa. E ele ainda faz um biquinho. Como é que você vê essa questão? Primeiro, da robótica, e segundo, desses auxílios, né, governamentais que fazem o pessoal ficar um pouco mais preguiçoso, digamos a palavra mais correta. Bom, primeiro, eu acho que como toda tecnologia tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Eu acho que a robótica ela já mostrou que ela pode vir a auxiliar muitos processos produtivos, mas acho que nada substitui o valor humano. E hoje, dentro da minha área, eu não vejo muito por esse lado, porque a engenharia de produção ela tem diversos campos de atuação. Se os engenheiros de produção tiverem, por exemplo, curiosidade, né, podem entrar, por exemplo, no site da ABEPRO, que vão ver diversas áreas, 10 áreas que você pode atuar dentro da engenharia de produção. Então, eu não vejo por esse lado. Eu vejo até uma grande procura. Os cursos, por exemplo, de engenharia de produção, geralmente são os cursos com turmas com maiores número de alunos. Então, eu não vejo por esse lado. Eu acho que o profissional hoje da engenharia de produção, ele tem muitos campos de atuação, não só dentro da fábrica, como também os trabalhos, por exemplo, gerenciais. Então, eu acho que hoje o nosso setor ainda é um setor que você tem muitas oportunidades. Eu falei, na realidade, eu pontuei para você a parte operacional, não a parte gerencial do engenheiro, no caso que entra a parte da gente, parte mais técnica. A parte da robótica é operacional, sabe que vai ter que necessitar de uma pessoa com mais capacidade técnica, que seria um engenheiro, para poder estar à frente, né? Essa parte aí por exemplo, hoje, nessa fábrica que eu fui, eles produzem, meu Deus do céu, se estiver jogando aqui números errados, mas eu acho que são 3 milhões de metros quadrados de piso. E você tem 300 pessoas trabalhando num campo desse. E no passado, isso aí era o quê? Uns 5 mil pessoas. Então, a robótica, a automatização do processo em si é infinita vezes mais produtiva, né? Então, a robótica que eu falo nesse sentido, não na parte gerencial, que eu não sei se você entendeu essa parte. Sim, mas em compensação, se a gente pensar por outro lado, nós temos também a manutenção
dessas máquinas e também a criação Não, dessas justamente. máquinas. Vai deixar de trabalhar no operacional, Exatamente. mas vai ter aquele cara que vai ter que fazer a manutenção. Só que aí onde está a preguiça do brasileiro em si de procurar o conhecimento e ir além. Não é uma pessoa que já futuro, que já vê à frente e já fala, pô, tá tendo maquinário, então vou ter que aprender a trabalhar com aquilo ali. Não, o cara se acomoda, fica naquilo ali. E aí que eu tava até conversando com o que eu entrevistei aqui, Volber, ele falou isso aí, Diego, o pessoal, ele se acomodou. Então, com aquele conhecimento que ele tem ali, o básico, ele fica ali. Ele não procura avançar, entendeu? Então, é isso que eu tenho receio do futuro logo breve, que eu acho que já tá já batendo já na porta, que aí vai ficar para trás. Eu já estou pensando em estudar a TI. Estou pensando em estudar aqui no Instituto Federal de Sergipe, a parte de TI. Por quê? Para não ficar atrasado, para não ficar ultrapassado. Por quê? Porque as coisas estão evoluindo, maquinários estão vindo. Daqui a pouco a construção civil vai ser feito, já tem até impressão 3D. Daqui a pouco uma robótica vai fazer. Então, você sabendo lidar, não quer dizer que eu vou fazer. Mas você sabendo como pedir para poder fazer é melhor do que você ficar voando, né? Por exemplo, isso aqui, que a gente está vendo aqui, esse estúdio. Eu hoje estudo rádio e TV para poder entender como é que meu operador trabalha. Para o quê? Para poder, quando chegar ali, eu falar, eu quero que você corte assim, eu quero que você faça assim, assado. Para poder entender, não é que eu vou fazer, mas é interessante você saber. E você, como professora de faculdade, deve passar esses seus conhecimentos para os seus alunos, né? Acredito eu que estou até roubando aqui sua cena, que a entrevistada é você que é a estrela aqui do negócio. Vamos mudar aqui esse assunto. O ESG, que está em evidência aí, todo mundo está falando, até inclusive estive lá no congresso lá no Paraná, e falaram que para poder conseguir algumas coisas para as entidades, caso você coloque algo do ESG, passa mais rápido, né? Na sua opinião, como é que as práticas, né, podem ser incorporadas dentro de um projeto da engenharia para promover a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa? Bom, vamos lá. Quando nós falamos de ESG, nós estamos falando de 3 pilares. O pilar ambiental, o pilar social e o pilar da governança. Então, dentro da engenharia, por exemplo, nós temos a oportunidade de trabalhar o ESG. Ambiental, por exemplo, vou te dizer pela minha área, a escolha de materiais. Escolha de materiais mais sustentáveis, processos e projetos com maior eficiência e menor impacto ambiental. Quando nós falamos, por exemplo, do pilar social, nós tivemos agora o G20, tivemos a Agenda 2030, que está batendo na nossa porta, em que nós tivemos diversos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós falamos muito, por exemplo, da igualdade de gênero, da questão da erradicação da pobreza, entre outros temas de relevância. Mas por que não trabalhar, por exemplo, a inclusão dentro de um projeto de engenharia? Nós estaríamos trabalhando, por exemplo, o pilar social, o envolvimento da comunidade local, oportunidades para a comunidade local. Então, é uma outra forma da gente trabalhar o pilar social. E a governança, um projeto com transparência. Eu acho que é fundamental. Quando a empresa trabalha com transparência, quando os seus líderes valorizam as suas equipes, então a gente consegue sim trabalhar o ESG de forma prática dentro da engenharia. Maravilha. Vamos mudar aqui um pouquinho a chave, vamos colocar você agora no campo da universidade. Hoje, pontuei aí questão do trabalho, claro que cada um pensa de uma forma diferente, né? E é isso que é a democracia, né? Cada um pensar do seu jeito e cada um respeitar a forma que pensa. Vamos lá, os alunos de hoje em dia, já tive vários professores que passaram aqui pelo nosso podcast e alguns pensam parecido comigo, divergem, né, do pensamento. Quais são os principais desafios hoje na docência, né, do ensino superior, na engenharia? Bom, Diego, eu vou te dizer pela minha experiência de 14 anos para cá. De 14 anos para cá, muita coisa mudou. Nós estamos na era da inteligência artificial. Nós estamos na era da inovação tecnológica. Então, o nosso aluno de hoje é um aluno muito tecnológico. Então,
eu acredito que o maior desafio hoje são os docentes trazerem essa tecnologia para dentro da sala de aula. Uhum. Trabalhar com a tecnologia ao seu favor. Eu sei que tem colegas, às vezes, que criticam o uso de determinadas tecnologias, mas eu acho que a tecnologia ela pode nos auxiliar e muito. Nós não podemos ir contra a tecnologia, e sim trabalhar ao nosso favor. Pegando essa pincelada aí, não está no nosso script aqui, porém, é uma coisa que não é de agora, porém é discutido até hoje. E eu sempre fico falando, dentro do nosso sistema, né? Para quem não conhece também, Gisele é conselheira lá no Rio de Janeiro, eu fui aqui em Sergipe, e desde lá de trás o pessoal conversa sobre o tal do EAD, né? Pelo que eu estou sentindo, poucas palavras, você é a favor. Mas dentro da engenharia civil, ela é terminalmente combatida, porque na área tecnológica, né? Muitas das vezes querem fazer 100% também virtual, então o cara sai sem topar nem no material, né? Que vai trabalhar, para poder conhecer, né? Não tem aquela parte de laboratório. E aí, na parte de vocês de produção, eu não sei como é que seria, mas o nosso sistema é composto por mais de 200 profissões, né? São 200 e... não sei nem contar. Toda hora surgiu uma engenharia do sei de quê. E o pessoal bate bastante nessa parte do EAD. Sua visão, você é a favor ou contra? Vamos lá, Diego. Eu acho que independente da modalidade do curso, nós temos que ter critérios de avaliação. Não é o EAD ser bom ou ruim, é a forma com que ele é ofertado. Nós podemos ter um curso presencial, por exemplo, e o curso presencial não ser bom. Então, eu acho que isso independe da modalidade. Então, eu acredito sim que o EAD, dependendo da forma, né, com que ele é ofertado, com as ferramentas que ele pode vir a contribuir, sim, eu não vejo problema nenhum. Mas, é claro, né, isso é uma parte que a avaliação de cursos é por parte do MEC, né, não é por parte do conselho. Mas eu vejo com bons olhos o EAD, que é ofertado dentro de critérios, com seriedade, acho que todo e qualquer curso, independente da modalidade. Isso é uma longa discussão, né? A gente vai passar um programa inteiro discutindo isso aí. Eu não sou contra nem a favor, eu acho que é uma coisa híbrida, né? Eu acredito que a parte de laboratório é essencial, né? Na nossa parte de topografia, isso aí não tem como fazer isso virtual. Tem que ser vivenciando aquilo ali, né? Pegando uma estação total para poder você entender como é que funciona. Porque você tem que, como eu falei, você não precisa saber fazer, mas você precisa entender como é que faz, né? Então, eu sou a favor do híbrido. O 100% barateia, claro, obviamente, pessoas que não têm condições de estudar pagando ou não têm aquele tempo para poder estudar e se dedicar num vestibular de uma universidade federal, para poder passar e estudar gratuito. Então tem que correr para um privado, é que eu fico brincando, né? A universidade pública ela é feita para rico e a universidade privada ela é feita para pobre, porque aquela pessoa que consegue ter um estudo no ensino médio, né? Não sei nem se esse nome ainda, toda hora também está mudando. Ter um estudo melhor, com certeza ela tem mais chance de passar uma universidade pública, né? Que é mais concorrido do que uma privada. Vamos deixar isso aí para o pessoal discutir lá do Confia e resolver, né? Que para mim já está batendo martelo, já a carta vencida, mas o pessoal gosta de estar remexendo nisso aí. Eu falo, pessoal, isso aí não adianta, está chovendo no molhado e andando em círculo, porque não vai mudar nada. Já está aprovado, está aí já. Realidade nossa. Mas vamos lá. Como é que você, no seu papel de professora, como é que você vê hoje a formação do egresso, né? A formação hoje do aluno perante ao mercado profissional. Porque eu digo na minha época que eu estudei, a universidade não me preparou para o mercado de trabalho. Eu acho que hoje uma universidade ela tem que pensar justamente nessa parte, focar nessa parte, né? O que é que eu estou soltando para o mercado? Como é que a professora tem essa visão dentro das suas instituições que a senhora ensina? Eu acho que hoje isso é o maior desafio. O profissional que nós estamos formando e o que a indústria está precisando.
todas as instituições que hoje eu trabalho, são várias, uma das formas, né, de aproximar esse aluno justamente do mercado de trabalho são, por exemplo, os eventos, as semanas acadêmicas, as visitas técnicas. Então, eu acho que isso cresceu muito ao longo dos anos e contribuiu muito. No Rio de Janeiro, por exemplo, a própria ida do conselho profissional às universidades também é um fator muito positivo. Porque muitas vezes eu, por exemplo, na minha época de graduação, eu só fui saber o que era o meu conselho já praticamente me formando. Então, hoje, isso tem sido visto de uma maneira diferente. Então, os próprios eventos, as semanas acadêmicas, os projetos de extensão, porque hoje, né, de acordo com a nova resolução do MEC, 10% da carga horária dos cursos passou a ser extensão. Então, isso é uma outra forma também do aluno já começar a vivenciar projetos. E aí eu acho que isso vem contribuindo de maneira muito positiva. Então, hoje os alunos eles têm acesso, muito mais acesso às necessidades do mercado de trabalho do que há 10 anos atrás, por exemplo. Então, quando você começou, você falou que 14 anos, né? Que você... Exatamente. Senhora não, vou chamar você que você é mais nova que eu. Vamos chamar você senhora pelo respeito da hierarquia das estrelas no ombro. O aluno de 14 anos atrás, para o aluno de hoje, qual diferenciação você daria assim em termos de nota? Não? De antigamente, estudava mais, o de hoje um pouco mais acomodado, por conta justamente disso aí. A modernidade também ela tem os riscos, né? E também tem a parte ruim da modernidade. Hoje você tem um professor dando aula e o aluno está no telefone. Naquela nossa época não tinha telefone. Então, a prestar atenção mais numa aula. Eu mesmo, vou dizer, eu nunca fui estudioso, nunca fui CDF. Mas na hora na sala eu prestava atenção, porque eu sabia que era aquele momento que eu tinha que prestar atenção. Porque em casa era uma coisa ou outra. Não tinha tempo que eu trabalhava, 2 turnos. Então, era o momento que eu tinha de aprendizagem. Eu não sei se hoje o discernimento do pessoal, como tem a informação na palma da mão, como é que está essa questão de desvirtuar a atenção entre aqui e o mundo virtual, né? Então, a senhora às vezes está lá falando e o cara está nem ouvindo. Bom, então eu vou dar a minha visão como professora. É bom. Como professora. Eu acho que não existe o aluno pior ou melhor de uma época ou outra. Até porque, Diego, nós temos evoluções curriculares. Então, é claro que todos os currículos, eles passam por uma evolução. Talvez o maior desafio seja justamente acompanhar, né, essa evolução curricular com esse avanço tecnológico. Então, o aluno de 14 anos atrás, ele era formado por um tipo de mercado com as ferramentas que ele tinha disponível. Bom, eu, por exemplo, na minha época de criança, eu estudei com a Barça, né? Então, a gente não tinha acesso, por exemplo, ao computador, nada disso. Mas eu tive uma formação dentro da tecnologia que eu tinha disponível naquela época. Então, o aluno de hoje, por exemplo, ele pode estar no celular, claro que ele pode estar olhando uma rede social, mas ao mesmo tempo ele pode muito bem estar conferindo o que você está colocando no quadro, né? Uma informação. Então, eu acho que são perfis diferentes. O perfil de 10 anos atrás era um perfil menos tecnológico. E talvez hoje até esses profissionais, eles busquem uma continuidade acadêmica em virtude desse novo avanço tecnológico. E o profissional de hoje, o estudante de hoje, ele está na era da inovação. Então, ele está justamente sendo preparado, formado para o novo perfil profissional que o mercado deseja. Justamente, até brincou aqui um colega que passou sobre essa questão, né? Que hoje o cara virou blogueiro, né? Vira vendedor, vira tudo. Foi que você olha assim pro cara engenheiro ainda. Porque não, o cara vive de rede social, né? Não diferentemente do que você também hoje é atuante bastante na rede social.
Eu estou começando agora, estou engatinhando ainda, mas a gente tem que se reinventar, como você está falando, né? Eu sou esse profissional de 14 anos atrás. Eu vou buscar, como eu falei, o TI justamente para poder ter um plus na minha vida de conhecimento, né? Para não ficar para trás. Porque a engenharia ela é constante, né? Todo dia é uma coisa diferente, é uma coisa nova. Então, o cara que dorme, e como você falou, existem alunos e alunos. Existem aqueles que estão mexendo no telefone, olhando o Instagram, como também tem aqueles que estão conferindo o que a professora está falando, né? Não tem como você dar um filtro e saber que aquele cara que está mexendo no telefone está fazendo coisa errada, né? Mas então você é uma batalhadora na parte da educação, então você tem bons olhos do futuro da nossa engenharia, enquanto ensino. Qual é a visão da professora nesse sentido? No futuro, eu acho que o maior desafio hoje na educação é justamente acompanhar esse avanço tecnológico. Mas eu vejo a tecnologia hoje com muito bons olhos como ferramentas para nos auxiliar, por exemplo, na educação. Então, eu vejo um futuro promissor, eu ainda acredito muito na engenharia, apesar de algumas pessoas ainda questionarem o número de candidatos em alguns cursos de engenharia caíram, mas eu acho que tudo é uma fase. A engenharia, ela precisa, né, acompanhar a questão econômica do país, o que move o nosso país é a engenharia. Então, eu vejo com muito bons olhos a nossa educação, vejo que eu sou uma apaixonada pelo ensino de engenharia, dá para perceber, e eu acredito sim que os profissionais de engenharia, eles podem sim ter sucesso profissional de acordo com a sua formação profissional. Para quem não conhece a professora nas redes sociais, pode falar o seu arroba aqui, para o pessoal nessa câmera aqui, né, poder lhe seguir, conhecer um pouco mais da parte da engenharia de produção. Bom, meu Instagram é eng.gisele Saleiro. Gisele Saleiro, isso aí. Peço licença, professora, para poder aqui agradecer nossos patrocinadores, a Geobras, Serviços Geotécnicos Geobras, 3D Engenharia, Serviço de Casa de Alto Padrão, 3D Engenharia, Barbearia Marcelo, Corte Masculino, Barbearia Marcelo, Soedes Empreendimentos, Empreendimentos de Obras Públicas, Bergs Hidráulica, Serviços Hidráulicos Bergs Hidráulica, Suprimac, Aluguel de Equipamentos e Máquinas para Construção, Suprimac, GL Construtora, são obras de incorporação, Friotec, serviços de peças de ar-condicionado, Friotec. Peço desculpa, tenho que agradecer o pessoal aqui que dá uma força, uma moral pra gente. Em breve vão entrar mais três aqui pra gente, para poder engrandecer mais ainda e melhorar um pouco mais também aqui no nosso estúdio, que ainda está em formação, toda hora está mudando alguma coisa, mas em breve vai estar filezinho naquele padrão. Vamos lá, a gente falou aqui na parte da educação, mas vamos lá, coordenação e pós-graduação, né? Não só na parte de graduação que você vem trabalhando. Quais são os principais detalhes que você pode pontuar para a gente nessa parte da coordenação e pós-graduação? Porque a gente já está mudando aqui o perfil do aluno, né? Antes lá a gente pegava aquele pessoal que chegava verde, né? Que ainda não sabe nem se quer ser engenheiro, porque eu mesmo só vi que eu ia ser engenheiro depois do 4º período. Até o 3º, será quando eu tô, né? Tá conhecendo ainda, vendo aquelas matérias básicas de todas. Ciclo básico. E aqui não, aqui você já está trabalhando com o pessoal já formado, já sabendo o que quer. Aí um desafio maior, até porque você tem que levar um conhecimento de qualidade. Porque senão o cara também sai, né, do curso. Começa e sai porque vê que o curso não vai lhe agregar e não vai somar em nada. Quais são os principais desafios nesse sentido? Primeiro ponto, os desafios de uma coordenação de curso está justamente nessa questão de estar sempre trazendo o novo para o curso. Como eu falei, como coordenadora, as semanas acadêmicas, os eventos,
munir o aluno dessas informações extracurriculares para que ele possa ter, além da formação tradicional, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, mas que ele também tenha acesso ao que há de mais novo no mercado industrial. E no que tange à pós-graduação, o perfil do aluno é totalmente outro, né? Como você falou, o perfil do aluno de graduação é o perfil do aluno que muitas vezes acabou de sair do ensino médio, outros até que já estão há um tempo sem estudar e resolvem fazer uma graduação, alguns fazem um ensino técnico e dão continuidade na área, que tipo um técnico em mecânica e resolve fazer uma engenharia mecânica. Mas o perfil do profissional que está buscando uma pós-graduação é totalmente outro. No caso, por exemplo, da pós-graduação em engenharia de produção, por exemplo, muitas vezes o profissional ele está buscando uma especialização para trabalhar na parte de qualidade, de planejamento e de controle da produção. Então, buscando muitas vezes um upgrade profissional dentro da própria indústria. Então, é um perfil em que o profissional ele está buscando uma especialização numa determinada área, num determinado tema da engenharia. O pessoal que acha assim, vê o nome engenharia de segurança, acho que é só para engenheiro. E não é só para engenharia de segurança, né? Vocês têm profissionais que não fazem parte da nossa parte de engenharia. Arquitetos, né? Contemplam essa parte da engenharia de segurança. Só pode cursar o curso de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, arquitetos e engenheiros. Justo. Apenas esses profissionais podem. No caso, por exemplo, dos engenheiros com formação plena, quando finalizam a pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho, dão entrada no conselho profissional e recebem o título de engenheiro de segurança do trabalho. Então, apenas arquitetos e engenheiros podem cursar a pós-graduação de engenharia de segurança. A extensão da nossa faculdade, né, como pós, é que você tem o título Exatamente. de engenheiro de segurança, né? Você pode fazer qualquer outro e não tem o título. Não. Então, só engenharia de segurança do trabalho, no meu caso, sou engenheira de produção e engenheira de segurança do trabalho. Maravilha. Então, como eu falei aqui, Gisele também está, né, como conselheira lá no Rio de Janeiro. Precisamos de mais mulheres dentro do nosso conselho, né? Que é uma batalha que a gente fica tentando empurrar a goela abaixo, as mulheres. E eu sou defensor que somos todos iguais perante os olhos de Deus. E eu não preciso pegar na sua mão para que você venha participar do conselho. Nós precisamos que o conselho mostre as suas qualidades, mostre as suas fragilidades naquele tipo de profissional que está precisando vir para o conselho, para poder estar fortalecendo o conselho de fato, que é aquele que me representa. Só que aí o povo quer empurrar a mulher como se fosse uma coitada, e ao contrário, são mais guerreiras do que nós homens, né? São mais fortes que nós, né? E até por isso que Deus escolheu vocês para poderem serem mães e não a gente, né? E como é que você vê, em vez de entrar aqui agora nessa parte aqui como conselheira, essa questão, o que está faltando para a mulher ficar apaixonada pelo seu conselho que lhe representa para poder participar de fato dentro dele? Bom, Diego, eu não diria nem do conselho. Eu acho que é uma questão até estrutural. Quando você chega numa sala, por exemplo, de ensino médio e você pergunta, por exemplo, para uma menina de 15 anos, por exemplo, o que ela vai escolher para cursar, ela te fala diversas opções e engenharia, muitas vezes, não é uma escolha. Não passa nem pelo rol de escolhas. Então, eu acho que isso é um trabalho que tem que começar na base. Primeiro é mostrar, sim, que mulheres podem ser engenheiras também.
eu acredito que até a baixa quantidade de mulheres engenheiras ocupando cargos de liderança hoje ainda é um fator que muitas vezes fazem com que as mulheres migrem para outras áreas. Então, e eu também não acho que nós tenhamos que ter um número de mulheres, né? Eu sempre digo, não é porque somos mulheres, é porque também somos capazes. Isso, tem que ser por isso. Então, não é um sistema de cota, tem que ter 50% de mulher ou tem que ter 60% de mulher, não é isso. Eu acho que se ter a liberdade de escolher a profissão que deseja e mostrar, sim, que mulheres podem cursar engenharia elétrica, podem cursar engenharia civil, podem cursar engenharia de produção, podem fazer agronomia, a área das geociências. Então, eu acho que é nesse sentido. Primeiro, trabalhar a base, mostrar que é possível, mostrar que mulheres podem chegar a cargos de liderança e até mesmo atuar nas entidades de classe. Até porque o nosso conselho, os conselheiros, eles vêm, eles compõem o plenário, né, através das vagas das entidades de classe. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí. Isso aí, maravilha. O Gabriel, né, que já passou por aqui pela segunda vez, lá do CREA Minas Gerais, ele falou que o filho dele esteve lá na plenária, conversando com o presidente deles, deram a ideia de ter o CREA, não sei se o nome tiver, perdão se eu estiver errado, viu, Gabriel? É CREA Baby, que nós temos o CREA Júnior e em alguns estados são CREA Jovem, né, que já é aquele aluno que está estudando a engenharia ou recém-formado. Recém-formado. Mas agora o trabalho lá do CREA Minas vai ser o CREA Baby, é visitar os colégios, as escolas, justamente para poder fazer o quê? Mostrar para o aluno, não só na feira de ciências, né, que não sei nem se existe ainda hoje, mas a gente pegava batata para poder criar uma energia, para poder acender uma luzinha, né, na feira de ciências. Então, para poder mostrar o que é engenharia de fato. O que é que pode trazer a engenharia? Mostrar que tudo é engenharia. E aí, para poder pegar essa criança, essa menina que tem o desejo, uma menina mais esperta, geralmente são as mais inteligentes, as mulheres dentro das escolas, que queiram ser engenheira, não só médica, né? Não só uma psicóloga, e sim um engenheiro, por que não? Né? Exatamente, exatamente. E até mesmo dentro das próprias universidades, que muitas vezes as alunas de engenharia acabam trancando e desistindo do curso. Então, é um desafio muito grande, porque a mulher ela tem uma dupla jornada, muitas vezes, mãe, casamento, trabalho. Então, eu acho que o número de mulheres também depende muito desse sentido, né? Da quantidade de mulheres que se formam e das alunas do ensino médio que muitas vezes não optam pela área tecnológica. E no sentido, pegando também que você respondeu anteriormente, questão das entidades de classe, né? As entidades de classes hoje, não sei no seu estado, mas aqui, a grande maior parte é homens, né? E são aquela galera da velha guarda. Nada contra os velhos que eu sempre fico falando. O que nós precisamos renovar dentro do nosso conselho são as mentes, né? Exatamente. Não é questão de ser o cara tem 60 anos, ele não pode trazer coisa nova. Pode sim, por que não? Só que nós temos que renovar. E aí o pessoal que ficam à frente, muitas das vezes, das entidades, não quer essa renovação, né? E aqueles egressos não têm nem o conhecimento de qual entidade lhe representa. Então, como é que eu vou chegar ao CREA se eu não sei nem qual é a entidade que me representa? Está faltando essa comunicação entre, assim que o profissional vai lá receber a carteirinha dele no CREA, pegar e ter um conhecimento de qual entidade ele representa, né? Na minha civil aqui em Sergipe, especificamente, nós temos 3, que é o sindicato, que é o SENGE, nós temos o clube de engenharia, que hoje eu estou como vice-presidente, e nós temos a ABENC, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis. Mas lá no Rio de Janeiro deve ter diversos, né? Sim. Estado enorme, então deve ter diversas associações vinculadas ao CREA. Está
faltando essa comunicação. O que está faltando para o pessoal que está à frente dessas associações, sindicatos, trazer gente nova com cabeça diferenciada, não ficar só os mesmos, né? O mesmo do mais sempre. Você vai, a gente participa da SOEA, que é a Semana de Engenharia. Pô, você vai lá, são os mesmos. 85% são os mesmos, não tem renovação. O que está faltando para poder Mas eu ter vejo. essa renovação? Não, mas eu vejo. Eu, por exemplo, hoje faço parte do Clube de Engenharia como conselheira, sou filiada ao SENGE Rio, e eu vejo que muitas entidades de classe, como por exemplo a ABEA, entre tantas outras, não vou citar aqui porque são muitas, fazem eventos e divulgam. O próprio Clube de Engenharia no Rio de Janeiro faz muito evento. A nossa atual diretoria hoje, ela é formada por jovens também. Então, acho que esse pensamento está começando a evoluir, Graças a Deus, né? Porque a gente fala devido até a própria divulgação dos eventos das entidades. que a rede social está ajudando bastante nesse sentido, Com né? certeza. Porque a gente luta bastante em renovação, inovação, e o conselho sempre foi péssimo de divulgar os seus eventos e as suas ações. Também que o nosso sistema ele não é só defeito, tem infinitas qualidades, Sim, sim. só que não consegue divulgar. Está melhorando agora, mas sempre foi terrível a divulgação. A comunicação dentro do nosso sistema sempre foi fraca. Então o profissional tinha a visão do sistema ser usurpador. Aquele cara que só paga o crédito só para poder me multar ou então me ter que pagar essa anuidade, que é muitas das vezes, muitos amigos, né, que a gente conversa por ele, não deve ser diferente também lá. O pessoal só tem a visão do crédito disso. Então, acho que a rede social veio nesse sentido, veio para beneficiar, Sim. né? E você, no ano passado, você esteve à frente da coordenação das mulheres, lá no Rio de Janeiro. Quais foram as principais ações que você desenvolveu dentro do Rio, né, como coordenadora lá do Programa Mulher do CREA do Rio? Bom, o Programa Mulher em 2023, nós tínhamos várias representantes dentro do estado do Rio de Janeiro. E vou te dizer assim que a ação que eu poderia destacar, que eu acho que foi uma das melhores ações que nós fizemos, foi justamente a ida às universidades. Então, através de palestras sobre liderança feminina, tanto para as estudantes quanto para as profissionais. Nós fizemos um trabalho, e quando eu digo nós, porque todas as meninas que estavam envolvidas nesse programa compraram essa ideia. Nós fizemos um trabalho justamente de mostrar essa questão do posicionamento feminino. Então, foi bem bacana, bem interessante a nossa ida às universidades, às cidades do interior, justamente para trabalhar esses temas de relevância como a liderança da mulher na área de engenharia. Você, como professora atuante, gosta de estar apresentando sempre trabalhos, fez um trabalho um tempo desse atrás sobre o desafio das mulheres dentro da engenharia, né? O que foi que motivou você a poder apresentar um trabalho nesse tipo? Bom, esse trabalho ele foi feito em parceria com duas conselheiras do CREA-RJ, a conselheira Yara Nagli, que é presidente da ABEA no Rio de Janeiro e também conselheira no CREA-RJ, e a conselheira Débora Candeias, que hoje é a coordenadora da SEAGRO no CREA-RJ. Então, o que nos motivou foi justamente esse baixo quantitativo de mulheres na área da engenharia. Então, nós fizemos uma pesquisa justamente com as profissionais para tentar entender quais eram os principais desafios da nossa carreira. E um dos desafios foi justamente citado, né, pelas entrevistadas, foi justamente essa questão da dificuldade com a dupla jornada,
em que muitas acabam abandonando a profissão. E outro ponto é justamente o baixo quantitativo de mulheres em cargos de liderança na área de engenharia. Então, eu acho que isso, claro que a gente já teve uma evolução, mas isso com certeza ainda é um fator que as meninas, por exemplo, olham e a gente ainda se espanta, por exemplo, quando vê CEO de uma empresa mulher. Por que que é um espanto? Não deveria ser. Então, esse cenário foi o que motivou a gente a tentar entender esses desafios para que a gente pudesse atuar, né, eu e a conselheira Débora na comissão de educação, como a gente poderia, de alguma forma, né, trabalhar esses dados, esse cenário, junto com a conselheira Yara, que hoje é a atual coordenadora do Programa Mulher. Então, como eu falei anteriormente, não é por ser mulher. Eu acho que existe um conflito aí de informações, né? O Programa Mulher ele é baseado na ODS 5 de igualdade de gênero, no empoderamento feminino. Isso quer dizer o quê? Mostrar que a mulher também pode. E não por ser mulher, mas por ser capaz, Justamente, por ter qualidades técnicas, habilidades dentro da profissão. Hoje você está na comissão de educação, Exatamente. que essa daí também é desafiante, bastante. Aqui eu vejo alguns amigos, né, enquanto eu estava como conselheiro, que era bem atuante nessa parte aí, porque tem essa questão, como você falou lá atrás no começo da nossa entrevista, MEC, né, e Confia, CREA. Muitas das vezes não se comunicam direito. E, devia ter uma comunicação muito facilitada, muito fácil. Parece que agora com a atual gestão do Vinícius, estão facilitando, porque era um desafio a gente tentar entrar em contato com o MEC, né, enquanto conselho. Hoje lá, dentro da sua comissão de educação, como é que você vê junto MEC, a sua academia, né, no caso as instituições de ensino, e o Conselho de Engenharia? Bom, vamos por partes, né? MEC federal conversa com Confia. Vou te dizer o que nós no Rio de Janeiro estamos fazendo enquanto um conselho regional. Foi criado no CREA-RJ o CEDIES, que é o Colegiado das Instituições de Ensino Superior, onde a gente justamente busca uma aproximação do conselho com as universidades. Então, por exemplo, nós tivemos a oportunidade das instituições de ensino falarem um pouco da aplicação da extensão, como essa extensão está sendo realizada dentro das suas universidades, troca de informações, de experiências, né, de boas práticas entre as universidades. Discutimos, por exemplo, o tema de trabalhos científicos desse ano, em que as universidades tiveram a oportunidade de escolher a temática. E a Comissão de Educação, esse ano, ela realizou o primeiro simpósio das instituições de ensino superior. Então, nós trouxemos alguns profissionais para trabalhar em temas de relevância com os professores. Então, nós falamos sobre ESG, falamos justamente da inteligência artificial, né, como essa inteligência artificial pode ser usada dentro da sala de aula. Falamos da curricularização da extensão. Então, tivemos a presença do conselheiro federal, tivemos também vários diretores de escolas, das entidades de ensino. Então, foi assim, uma oportunidade. E também tivemos o Dia do Estudante, que também foi realizado no CREA Rio, onde nós falamos, por exemplo, de ética profissional e eficiência energética. Então, a Comissão de Educação do Rio, quando eu digo a comissão, que nós somos 5 conselheiros titulares, ela vem buscando, né, esse contato e essa aproximação
com o ensino superior. É claro, né, a nossa função, né, existe a função do MEC, nós somos um conselho profissional, mas eu acho que essa aproximação é válida. E falta muitas das vezes a vontade do conselho estar perto. Pelo menos eu digo isso enquanto eu fui conselheiro, né? Enquanto eu participei bastante, fui coordenador 3 vezes da Civil. Então a gente via, era uma luta. E tipo, algumas associações também tinham vontade de tentar ter um espaço de fala, né? Ser consultivo, pelo menos. E não conseguia. Porque parece que era blindado o MEC. E aquilo lá e pronto. E acabou. Então eu acho que tem que ter tem que ser, é como você falou, claro, que a gente sabe que o papel atuante é dos conselheiros federais. Mas os regionais também podem dar o seu pitaco, né? Falar ideias. Pô, às vezes o cara não tá pensando naquilo, se dá uma ideia boa, o cara vai lá e pega, né? Pra poder, o que eu falo, a gente faz, tudo isso aqui é honorífico. Então a gente faz pela profissão. Exatamente. Tô fazendo para mim, faço para todos. Né? Às vezes o cara leva uma ideia particular para dentro do conselho, mas aquela ideia particular vai servir para não sei quantos profissionais, porque está sentindo na pele aquele problema. Então, você está fazendo isso para pessoal. Não é só pessoal. Estou defendendo a minha profissão, pô. Tenho que defender a minha profissão. Como é que eu vou defender uma coisa que eu não conheço, né? Não tem condições. Então, se eu sou conhecedor da causa, da parte tecnológica, eu vou defender a engenharia. Exatamente. Gisele, muito obrigado. Como é bom, tudo que é bom dura pouco. O tempo se esvaiu aqui, a conversa fluiu. A gente divergiu, a gente conversou, a gente riu. E faz parte do Com certeza. Divergir, se o mundo fosse concordância, o mundo seria chato. Exato. A diferença do ser humano, por isso que é gostoso da vida. Todo mundo pensa diferente e assim vive a sociedade, né? Mas foi sadio, nossa conversa foi maravilhosa. Desejo para você tudo de bom lá no CREA, na sua vida, né? Você já está no segundo mandato ou está no primeiro mandato? Estou no primeiro mandato como coordenadora da Comissão de Educação, mas estou no segundo ano como conselheira. Maravilha, tem muito tempo ainda aí para poder, muita lenha para queimar, Espero. muitas ideias para poder colocar dentro do conselho. Desejo a você tudo de bom e deixo aqui a última perguntazinha. O que Gisele espera do futuro? Eu sempre espero coisas boas, né? Eu espero que a nossa engenharia possa ser cada vez mais valorizada. Eu acredito na engenharia fortemente, eu acredito na educação, porque o conhecimento ninguém tira da gente. Então, eu espero sim que os profissionais de engenharia e de todas as outras profissões possam ser devidamente valorizados. Maravilha. Alguma consideração final, não? Ou tá tudo bem? Tá tudo bem, mas gostaria de deixar um recado para as mulheres que não desistam da nossa profissão. Essa câmera aqui, dê um recado olhando nos olhos delas. Mulheres, não desistam da nossa profissão. Não é porque somos mulheres, é porque também somos capazes. Maravilha. E dizer para você, meu amigo e minha amiga, que ficou até aqui, assistiu essa aula aqui de Gisele, se inscreve, não custa nada, gratuito, dá essa moral pra gente e não esquece de ter você. Curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?